Olá, consumidor, bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Regresso às aulas e suas despesas, escassez de produtos e subida contínua de preços, aumento dos valores do índice de consumo essencial não está sendo fácil ser consumidor em Cabo Verde. Pior ainda, com um salário que não acompanha a realidade das nossas necessidades. E é nesses momentos de aperto onde a ADECO tenta ser mais presente, chamando a atenção dos governantes, alertando autoridades e instruindo os consumidores. Então continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de setembro. O ICE continua aumentando nas duas ilhas monitorizadas, Sal e São Vicente, atingindo os 22.101 escudos, o maior aumento registrado até hoje em São Vicente. Perante os preços elevados de produtos e disparo dos valores do índice de consumo essencial, a ADECO apela a uma maior intervenção da IGAI e uma revisão do quadro remunerativo do país. Informação Jurídica informa sobre o direito do consumidor a ser notificado 15 dias antes do corte de fornecimento de energia e água. Projeto Biogás contribui para comunidades sustentáveis, traz o biodigestor como solução para o tratamento de resíduos biológicos. Arrancamos o programa de hoje com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de setembro, que vem confirmar o que os consumidores estão sentindo no dia a dia com os preços dos produtos. O preço do cabaz de bens e serviços essenciais na Ilha do Sal registrou em setembro de 2023 um aumento de 281 escudos, mais 0,9% do que no mês de agosto, e passou a custar para um adulto saudável viver na ilha 29.913 escudos. O custo dos produtos alimentares aumentaram 1,4%, mais 233 escudos do que no mês anterior, sendo agora de 17.012 escudos. O déficit do salário mínimo do setor público é de menos 46,5% e o déficit do salário mínimo do setor privado de menos 53,2%. O preço do mesmo cabaz de bens e serviços essenciais monitorizados pela ADECO em São Vicente registrou em setembro de 2023 um aumento de 858 escudos, o maior aumento registrado até agora. 4% a mais do que no mês de agosto, atingindo um ICE no valor de 22.101 escudos. O ICE alimentar, ou custo dos produtos alimentares, também foi o maior até agora, 14.200 escudos. Aumentou 6,1%, ou seja, 810 escudos a mais do que no mês anterior. O déficit do salário mínimo do setor público em São Vicente é de menos 27,6% e o déficit do salário mínimo do setor privado de menos 36,7%. O ICE continua numa vertente crescente há 4 meses na Ilha do Sal, enquanto que 2023 está a ser o pior ano para os são vicentinos, com um acúmulo de 6,4% de aumento nos preços, só este ano na monitorização do ICE feita pela ADECO. Foi declarando a preocupação da Associação para a Defesa do Consumidor pelo fato do aumento dos preços ser superior até ao aumento da inflação que o gestor financeiro e dirigente da ADECO, Nelson Faria, começou falando sobre a situação atual dos elevados preços de produtos e valores do Índice de Consumo Essencial que a ADECO monitoriza mensalmente. Temos assistido à continuidade da inflação, à continuidade do aumento de preços, e a ADECO tem feito esse acompanhamento com o seu índice de consumo essencial, estudando mensalmente esse aumento de preços. Com alguma preocupação, verificamos que, efetivamente, os preços dos alimentos continuam a aumentar e são superiores até ao aumento da inflação, com impacto, certamente, na vida das famílias e dos consumidores. Portanto, a nossa preocupação que o nível de consumo seja propício ao básico e ao essencial das famílias e dos consumidores. O
O dirigente da ADECO também alertou sobre a possibilidade de práticas oportunistas de crimes de assambarcamento e especulação de preço, pelo que apela por uma maior intervenção da IGAI. Entretanto, verificamos igualmente que, se em alguns casos o aumento pode-se considerar normal, tendo em conta o contexto internacional e as influências externas, tendo em conta que nós importamos a maior parte dos bens que consumimos, acabam por ter nesta nossa realidade, dizia, se por um lado é aceitável e é normal, por outro, constatamos que eventualmente há práticas que podem carecer de investigação, nomeadamente práticas que podem configurar quer o assambarcamento, quer a especulação ou o oportunismo de preços. Quem tem essa autoridade é a IGAI. Nós apelamos à IGAI que, num contexto tão difícil e que tem posto em causa o custo de vida das famílias e a possibilidade de consumir bens essenciais, que faça essa intervenção necessária para, pelo menos, assegurar os consumidores de que estão efetivamente a consumir e a pagar o preço de mercado para os bens que têm consumido. Nelson Faria também comentou os resultados do Índice de Consumo Essencial do mês de setembro de São Vicente, que alcançou o valor máximo registrado até agora, superiores até mesmo ao salário mínimo de Cabo Verde. Com a alimentação, temos assistido à escassez de alguns bens, pontualmente, temos assistido igualmente ao aumento nada normal em outros, e nesse meio termo de escassez e volta à normalidade, temos assistido a algum preço proibitivo até para muitas famílias. E poderia dar exemplos da cebola recentemente, do alho recentemente, entre outros bens que têm aumentado e desaparecido do mercado neste período. O dirigente da ADECO terminou apelando à possibilidade da revisão do quadro remunerativo do país para que as famílias possam consumir o essencial. Nós também apelamos a uma outra realidade constatada no Índice de Consumo Essencial, que é o nível de rendimento das famílias. Obviamente que esse aumento de preços impacta em todas as famílias, independentemente do rendimento. Impacta sobretudo as famílias de rendimento mais baixo, cuja nossa realidade dita um salário mínimo à volta de 14 mil escudos, valor esse inferior até ao valor do índice de consumo essencial de alimentação de uma família em São Vicente. Verificamos que em São Vicente, no mês de setembro, o índice de consumo essencial foi o mais elevado de sempre desde que fazemos o acompanhamento dos preços. Situou-se à volta dos 22.100 escudos, valor que ainda não tínhamos registrado, o que quer dizer que para um único indivíduo saudável viver em São Vicente necessita de pelo menos 22.100 escudos. Mas o facto é que o salário mínimo ainda continua nos 14 mil escudos. Da mesma forma, outros rendimentos são impactados pelo aumento de preços. Muitas das famílias que têm salários a rondar o salário mínimo, naturalmente, vêm condicionadas no consumo do essencial. O apelo que fazemos é também a possibilidade de rever o quadro remuneratório do país, quer das empresas, quer do próprio Estado, para que as famílias possam ter condições mínimas de consumo do essencial. Apenas falamos do essencial, porque da forma como caminhamos, tememos para situações em que não haja possibilidade de consumo e possa provocar carências alimentares e nutricionais nas famílias e nos indivíduos. Se é dos consumidores atentos, já deve ter reparado que normalmente na fatura de fornecimento de serviços de água e eletricidade já vem escrito quando é a data limite de pagamento. Mas mesmo assim, o consumidor tem direito a ser notificado pela empresa 15 dias antes do corte de fornecimento de energia e água. Informe-se sobre como e porquê a informação jurídica. Os serviços de fornecimento de eletricidade e água são considerados serviços públicos essenciais. Os prestadores dos serviços públicos essenciais estão obrigados a faturar o consumidor com regularidade
e com periodicidade mensal. A empresa prestadora do serviço de energia e água em Cabo Verde pode suspender o fornecimento desses serviços ao consumidor por falta de pagamento de faturas com mais de 30 dias em atraso, mas só poderá suspender ou efetuar o corte do fornecimento dos serviços de energia e água, que são considerados serviços públicos essenciais, após notificar o consumidor por escrito com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à data em que irá ocorrer a interrupção, ou seja, a notificação deve ser feita 15 dias antes do corte. Normalmente, na fatura, já vem escrito que o consumidor tem mais 15 dias após o fim do prazo, que é de 30 dias, para efetuar o pagamento da sua fatura. Não obstante esta informação constar na fatura, a lei que regula os serviços públicos essenciais determina que a empresa deverá enviar uma notificação por escrito ao consumidor 15 dias antes do corte, para informar o consumidor que já entrou em situação de corte, ou seja, que daqui a 15 dias, se não efetuar o pagamento da sua fatura, procederá o corte de energia ou água. Sem essa notificação ao consumidor, a empresa não pode efetuar o corte de energia ou água, visto que são serviços públicos essenciais. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Este ano a ADECO celebra a Green Action Week, Semana de Ação Verde, com o projeto Biogás contribui para comunidades sustentáveis, graças ao financiamento da Green Action Fund, pelo que vamos aproveitar as atividades da construção do biodigestor na comunidade de Ribeira de Calhau, São Vicente, para o engenheiro Marco Cruz nos informar mais sobre o tema. E hoje ele nos fala dos benefícios do biodigestor como solução para o tratamento de resíduos biológicos. Cabo Verde possui, segundo o Recenseamento Geral da Agricultura, uma população agrícola de 182 mil pessoas. Este desenvolve uma importante atividade pecuária artesanal com aproximadamente 214 mil animais distribuídos por 110 mil pequenas instalações de caráter familiar. Estas instalações, excluindo os semi-industriais e industriais, produzem anualmente cerca de 700 mil toneladas de resíduos biológicos, fezes e urina de animais como porcos, vacas, cabras, entre outros. A gestão destes resíduos produzidos nas áreas rurais e semi-urbanas ainda é muito deficiente e não existe um programa e orientações claras de como fazê-lo de forma correta. O fato é que, salvo algumas exceções, a forma como é deposto este resíduo no meio ambiente propicia a contaminação do solo, água e plantas com bactérias e outros agentes patogénicos. Isto representa uma deterioração do saneamento das comunidades, com sujidades e maus cheiros, o que pode provocar doenças e infecções às pessoas, traduzindo-se num problema ambiental e de saúde pública. Para além disso, estes resíduos acabam por emitir gases de efeito estufa, que impactam nas alterações climáticas. É preciso ter uma abordagem para o problema deficitário na gestão dos resíduos biológicos nas áreas rurais. O biodigestor é um equipamento que representa uma boa solução para os problemas enumerados, pois permite dar uma resposta a vários problemas de uma vez só. O seu uso no meio rural representará um ganho no tratamento eficaz dos resíduos biológicos e proporcionando um ambiente mais saudável, mais limpo e mais sustentável. Esta solução permitirá transformar e valorizar os resíduos biológicos em fertilizante natural, mais saudável para as plantas e também a produção de um gás natural, o biogás, que pode ser usado no fogão das nossas cozinhas como energia sem custo adicional, o que representa uma poupança nos gastos com gás butano.
Biodigestor, vamos apostar nesta solução. Com as chamadas de atenção e alertas feitas e, claro, as informações transmitidas, terminamos o nosso programa de hoje. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.